Essa é a Inglaterra. Bonita, né? É a terra dos meus pais, meu lar, meu país. Enviamos navios para todos os cantos do mundo, para trocar, roubar, fazer amizade ou ser assassinados para civilizar e subjugar. Transformamos terras em nações, levamos luz à escuridão. Nossos presentes foram a luz, leis, línguas e fomos pagos com ouro. Vai defender a colonização na casa do carai. Um dia de trabalho para homens como eu, servo da coroa e parlamento, e armadura ou casaco, de elmo de ferro ou capacete, usando um cutelo ou uma 45. Nós lutamos contra o mundo. Fizemos nossas fortunas em terras distantes, e até esses dias, suas cidades, rios, florestas e montanhas usam nossos nomes. Claro, tipo um MST do passado. E bem, aqui ele dá uma pequena aula de história das consequências da colonização de seu país. E após isso, quantas guerras tiveram? Quantos ingleses morreram? Quantas perdas sofreram? Houveram vários tiranos e várias vitórias. O sangue foi pago com ouro e vice-versa. E isso foi passado de várias e várias gerações. A Inglaterra sempre se envolveu em grandes conflitos e guerras. Essa é a Inglaterra, com sua história escrita na terra, ar e água. Este é o início da nossa nova história, The Fatal Englishman. Os protagonistas se encontravam com um de seus homens, perguntando: e aí, quais são as novidades? Ele responde: fogo ao norte, mais distante que ontem, então acho que seja algo. De certa forma, eles ficavam aliviados, tanto por não serem forçados contra a costa, ou encontrar com alguns deles na cidade. Então, o homem perguntava: o que faremos? Seguir por terra novamente e virar para o oeste em direção a Winchester? Mas o nosso protagonista dizia: sai fora, quero nem passar perto de Londres. Mas aí, tamo pronto para a marcha noturna? E ele responde: sim, estamos. Mas sabe, eu tava pensando sobre o velho Taff ali. Acha que se ele se tornar um Crosshead, seríamos capazes de notar a diferença? Oh meu cacete, aí tem o cara dando um cagaço ali, mano. Puta merda. Aí o protagonista responde: eu acho que teria certa sutileza em formar frases, te garanto isso. Os caras estavam literalmente conversando se o doidinho do grupo iria se tornar um Crosshead especial. Acho que é tipo o equivalente ao Michael e o Franklin ficarem se perguntando se o Trevor seria um Crosshead especial. Aí depois disso, o velho Taff dizia que isso, pô, tava só dando um cagaço aqui. E o Paddy falava: deu pra ver. Que isso, pô? Te ofendi? Não queria te ofender não, foi mal. Da próxima vez vou ser mais discreto. Nem vai notar que caguei, até que coloque as mãos nos seus bolsos. E então, eles se encontravam com o último membro. E dizia a ele que o Harry, o protagonista, disse ao norte e então oeste. E após se encontrarem, eles seguem para o norte. Mas é claro, não pode faltar aquela dose de humor, né? O Harry dizia: é engraçado, né? Um inglês, um irlandês, um escocês e um galês vão até um deserto pós-apocalíptico. E a garçonete tem enormes tetas. Mas agora chega de palhaçada, porque a coisa ficou séria. Olhando através de um binóculo, eles contabilizam 23 Crossheads. Harry dizia que eles não iriam os ver. Mas então eles viam algo curioso lá atrás. Era um Crosshead bem baixinho, com roupa de motoqueiro, montado num Crosshead gordo. Parece zoeira até você ver por conta própria. Mas não era só isso, pois eles viam um padre junto com outras crianças. Ele estava pintando seus rostos com a cruz, e eles conheciam um homem, se perguntando onde ele esteve nos últimos 5 anos. E o Paddy e o Harry ficavam bem bolados com isso, porque aqui eles deixavam entender que essa tática nunca funcionou. Em especial o Harry ficava puto, porque caramba mano, o cara tá envolvendo criança nisso. Mas então, Harry percebia que seu amigo estava um pouco preocupado. Ele sabia que não era munição, então seria o barulho? Ele responde que sim, mas o que realmente estava pensando era: e se as circunstâncias fossem diferentes? Que diferença isso faria? Em seguida, Harry responde: sim, é verdade. Mas o mesmo seria capaz de ficar deitado aqui e escutar crianças serem massacradas? A cena corta e nos mostrava que a tática do padre foi uma merda e ele colocou todas as crianças em perigo. No entanto, aquilo fazia parte de um plano para atrair os Crosshair e os soldados derem cabo deles. Mas isso tudo foi improviso, não foi nada planejado. Então, para surpresa do padre, os homens se revelam e sentam-lhe o pipoco em cada um dos Crosshair. E então, Jock servia como suporte, atirando de cima e ajudando na eliminação de todos os outros Crosshair.
No entanto, porém, aparentemente não havia acabado. Jock fazia um sinal para seus amigos e dizia que estava faltando 2, e então cabia aos 3 procurar essa dupla. Mas antes disso, Harry iria ter uma palavrinha com o nosso padre. O homem, assustado, perguntava se agora estava seguro. Harry responde: sim, mais ou menos, mas eu quero que vocês fiquem de pé. Mas vou te mandar o papo. Eu vou ficar na boa, vou sorrir, porque eu não quero que as crianças fiquem assustadas. Mas o que você acha que estava fazendo, seu filho da puta, burro do caralho? O cara ficava tipo, não, eu? Ó, seguinte, a gente tem comida e água, caso precisem. E tira essa merda da tua cara, pelo amor de Deus. E depois disso, o homem perguntava, você disse que tem comida, né? E o Harry responde pras crianças, eu tô pensando em deixar passando fome. Então, nessa situação, o homem se justifica, dizendo, olha, eles estão exaustos, eles não podem correr mais. E outra coisa, eu conversei com uma mulher que disse que viu isso funcionar uma vez. Eu pensei que poderia, sei lá, nos ajudar. E Harry responde, todos nós ouvimos de alguma coisa que funciona. O que você está fazendo aqui, inclusive? Sim, éramos parte de um grupo de Herne Bay. Ficamos lá por um tempo, tinha até um bom espaço no subsolo, mas as crianças estavam na enfermaria da escola quando tudo começou. Os pais delas não se preocuparam com a segurança. Ninguém no grupo realmente os conhecia, mas um casal deles, ficaram perturbados quando os Crossed foram avistados. Eles fizeram muito barulho, e eventualmente as pessoas voltaram para eles saírem. Chutou eles. Sim, você também, né? Bom, disse que se eles fossem, eu iria. Tá certo então. Você consegue ver o homem lá em cima? Seguinte, fica de olho nele. Se ele começar a atirar ou fazer qualquer outra coisa, corra até ele o mais rápido possível. Em seguida, Harry se encontrava com seus homens, perguntando se haviam encontrado eles. Padre dizia que sim, mas antes que pudesse questionar o porquê não atiraram, Padre dizia, olha, vê isso aqui, só vê. E quando ele ia dar uma bisoiada, se arrependia na hora. Era o Crossed baixinho colocando a sua mão na toca de esquilos do outro Crossed, sabe? Só que temos um problema, porque a mão dele estava presa. Ele não conseguia... Caramba, calma aí, ele não conseguia tirar. Aí ele olhava pro pessoal e a rapaziada cascava o bico. Eles iam fazer o quê, meu amigo? E aí o Harry se oferecia para dar uma ajudinha aí, né? Aí beleza, tava tudo tranquilo, tudo de boa, todo mundo se reunia. Mas o Jock não estava muito contente com uma coisa. Ele pegava o homem pelo pescoço e perguntava, quem foi a desgraça que colocou você para cuidar de criança? Você tem noção do que ia acontecer com eles? Os Crossed iam fazer as piores coisas possíveis com as crianças, seu merda. Mas o Harry amenizava a situação falando, calma aí, pô, tá assustando as crianças. E então, quando o homem se recuperava, ele mostrava a todos que realmente era um padre. Aí ele revelava, o meu nome é Padre Dennis Kingston. O lugar que eu havia falado era a minha igreja. E as pessoas que nos expulsaram eram paroquianos, os meus paroquianos. Padre, tu tava no lugar certo, mas eu nunca fui fã do clérigo. Então tu perde um ponto comigo. É claro, se há o Garfienes na escrita, a igreja tem que ser menosprezada. Mais tarde, quando já era de noite, o padre conversava com Harry e ele perguntava, quem são vocês? Vocês são os soldados? Mas Harry responde que eram só um simples grupo de cidadãos preocupados. E o padre falava, beleza, mas você acha que a gente tá seguro aqui? E se os Crossed se rastejarem pelas árvores? Mas Harry era direto. Não, eles não se rastejam. Em seguida, ele ia direto ao ponto, perguntando, mas qual que eram seus planos? Você tinha algum? Acho que sobreviver? Eu não tenho realmente certeza, só fazem 3 dias. Mas você não sobrevive se você não pensar. Então, o padre questiona. Mas e você? O que você tá fazendo? Tá fazendo alguma missão, cumprindo ordens ou algo assim? No entanto, Harry responde, não restou ninguém vivo para nos comandar. Mas sim, estamos em uma missão, só que a gente escolhe qual vai ser. Mas você já ouviu falar de um lugar chamado Porton Town? E o padre responde que não. Mas logo em seguida o padre se recordava que viu algumas notícias sobre isso. Então, Harry responde que é a localização do Ministério de Defesa Primária Biológica e Centro de Guerra Química. O objetivo é ir lá e descobrir o que estão fazendo, então acabar com tudo. E é dessa forma que o capítulo se encerra.